Há uma fase inicial que, enfim, eu não posso dizer que tenha dedicado eu à poesia. Acontece que aconteceu. E que depois de 2 ou 3 livros, porque um terceiro, que se chama O Ano de 1993, pelo menos segundo o que a Maria Alzira Seixas diz, é já um livro que anuncia a entrada na prosa. Mas isso, mais ou menos nessa altura, digamos um pouco antes, eu tive uma experiência que deve ter sido determinante no meu processo futuro, que foi a da colaboração na imprensa com crónicas, que foi qualquer coisa que se usou muito nos últimos anos do marcelismo, como tentativa que os jornais faziam para rodear algumas dificuldades e valorizar, digamos, de uma certa maneira, o conteúdo dos jornais. Então, eu creio que essa prática da crónica literária, sobretudo pela sua regularidade e também pela exigência de uma atenção constante aos factos, digamos, do cotidiano, e a expressão de tudo isso mesmo, que tinha de ser feito em textos breves e, tanto quanto possível, incisivos, deve ter sido determinante para o meu trabalho posterior. E creio até que uma análise, enfim, digamos, uma comparação, não quero chamar-lhe análise, mas um trabalho comparativo entre essas crónicas e o meu trabalho atual de ficcionista, de romancista, talvez mostrasse que há uma permanência de temas, de ideias e quase diria de obsessões que vêm daí e que se amplificaram agora. Olha, eu costumo dizer que a primeira condição para escrever, seja romance ou seja o que for, é sentar-se. Essa é realmente, digamos, a condição básica. A segunda, enfim, agora volto ao meu caso, é que eu não escrevo um romance se não tiver uma ideia que o justifique. Isto liga-se àquilo que tinha dito antes. Você sabe de onde lhe vêm essas ideias? Não, o caso é que é realmente estranho, porque eu não estou, quer dizer, quando eu acabo um livro, o que acontece invariavelmente é eu não saber o que é que vai acontecer a seguir. Estou 3 ou 4 meses sem saber rigorosamente nada sobre aquilo que posso fazer. Evidentemente que me resta, ou que me restaria, evidentemente que me restaria o recurso de pegar num tema que tivesse tratado antes, introduzir-lhe uma pequena alteração, uma grande ou pequena alteração, e escrever um romance nessa mesma linha. Mas isso, conforme eu já disse, eu não sou capaz. E fico à espera que me surja uma ideia. Até aqui elas têm vindo. Mas a verdade é que me surgem sem que eu esteja à procura da ideia. Quer dizer, eu não vou examinando ideias no sentido esta serve, esta não serve. Não, eu fico inerte, à espera que ela surja. Eu transporto, se posso permitir-me a veleidade deste exagero, digamos que eu transporto a história toda em cima de mim. Não digo que a transporte comigo, que seria muito bom. Não, pesa-me em cima dos ombros e às vezes de uma maneira bastante incómoda. Imagino que você passa pela 3ª, 4ª ou 10ª ou 20ª vez em Mafra, olha para o convento nessa vez e tem esta frase que nasce dentro de si e que você dirá talvez em voz alta: gostava de meter isto dentro de um romance. É assim que o Memorial do Convento começa. E depois, com a verificação feita logo a seguir, com algumas leituras que imediatamente comecei, embora tudo isso depois tivesse concretizado bastante mais tarde, quando você descobre que trabalharam ali 50.000 homens, quer dizer, uma obra onde trabalham 50.000 homens merece com certeza um romance, até talvez mereça muito mais do que isso. E isto que no fundo iria ser talvez só, ou pouco mais do que, enfim, a descrição romanceada, se quiser, embora eu não goste desta palavra, de uma construção e dos homens que nelas estiveram, de repente ganha um sentido novo quando você, nessas mesmas leituras que faz, verifica, porque a sua memória já não tinha conservado essa lembrança, de que nessa mesma época tinha vivido e tentado construir a sua passarola, o padre Bartolomeu Lourenço de Gusmão. A partir daí, aquilo que me aconteceu foi achar-me mergulhado num mundo que de facto muito maior e mais complexo do que aquilo que eu poderia, digamos, abranger em termos completamente satisfatórios
mas que de qualquer forma deu um livro que se chama Memorial do Convento, que para mim foi uma experiência inesquecível, porque, enfim, houve e também não vale a pena usar grandes termos, não vale a pena falar em investigação histórica, não vale a pena falar em pesquisa. Falamos muito simplesmente de leitura. Os textos existem, simplesmente, normalmente não os lemos, ou só os lemos quando temos algum motivo forte para isso. E eu tinha um motivo suficientemente forte. O caso do Evangelho é típico. O Evangelho nasce de uma ilusão de ótica, não é nada mais que isso. E nasce de uma ilusão de ótica resultante, digamos, dos péssimos olhos que tenho. Se eu tivesse uma visão, enfim, normal, eu tinha visto aquilo que lá estava e não aquilo que tinha, que não sei, naquele momento, você julguei viu o ter visto. Eu vi, numa confusão de jornais e revistas pendurados num quiosque, de quiosque de jornais, evidentemente, vi escrito em português, em Sevilha, o que ainda é mais extraordinário, vi isto mesmo, o Evangelho segundo Jesus Cristo. Se o livro tem esse título, que de facto tem razão quem diz, mas o livro não responde ao título, tem razão, de facto, eu sou o primeiro que reconheço. Mas a verdade é que o livro nasceu com esse título e mal seria que eu fosse ingrato a esse acaso. Ora bem, um livro que nasce desta maneira, um livro com um título, ou com estas 5 ou 6 palavras, o Evangelho segundo Jesus Cristo, a que depois é preciso dar substância. De centenas de páginas, não é? De centenas de páginas. É de facto estranho como é que isso acontece. Claro que o campo de trabalho já estava ali. Claro, você foi sensível ao título porque essa preocupação estava dentro de si também. E já vem de trás a questão, digamos, da religião, do poder, digamos, da Igreja. Uns quantos homens, enfim, que na história da humanidade têm aparecido para dizer umas quantas coisas que seria bom que lhes dessemos alguma atenção, e que se chama Confúcio, que se chama Buda, que se chama Jesus, que se chama São Francisco, e por aí, e agora ver o que é que isto pode significar. Repetir, digamos, os Evangelhos, contar uma vez mais aquilo que lá está, de uma maneira, enfim, que eu tentaria que fosse aceitável. Acho que, efetivamente, não valia a pena. O que valia a pena, sim, e isso é aquilo que está no livro, era tentar fazer dos Evangelhos, uma leitura, aquilo a que eu chamo a leitura oblíqua, que faz com que apareçam à vista factos, interpretações possíveis, claro está, de textos que por assim dizer, estão congelados. Enfim, não quer dizer que os teólogos não os examinem, enfim, não os examinem de um outro ponto de vista, mas a verdade é que, quanto à opinião pública e quanto à crença, esses textos estão congelados. Ora, o que era necessário, e neste caso foi o que eu tentei ver, é o que há digamos, o que há de duvidoso em textos que se apresentam com uma lição, mesmo que se lhes atribua, como sempre vai atribuindo, um valor simbólico. A verdade é que eles têm funcionado ao longo dos séculos como textos quase leis impostas. Pessoas, vá lá, eu se fosse possível, eu chamar-lhe pessoas em lugar de chamar-lhes, enfim, dar-lhe essa denominação tão lisa como é de personagem. Mas há alguns que, enfim, em relação aos quais eu tenho uma relação íntima. Por exemplo, assim. O Ricardo Reis. Porquê é que você vai buscar o Ricardo Reis como personagem de um romance? O Ricardo Reis é uma história antiga. O Ricardo Reis vem da minha adolescência, quando eu li uns poemas assinados por um senhor chamado Ricardo Reis, e como eu naquela altura era bastante ignorante, eu julguei que existia de facto um poeta que se chamava Ricardo Reis. E, de qualquer forma, fiquei, como penso que toda a gente fica, fascinado, enfim, por aquela beleza formal, tudo aquilo, e também de conteúdo, aquele ar um pouco cético, desencantado da vida. Não é que eu, aos 18 anos, tivesse isso, mas, de qualquer forma, havia uma certa introspeção, capacidade de introspeção que eu já tinha, então, e que me levou a simpatizar com isso. Por outro lado, antipatizar, porque eu não gostava nada que ele tivesse dito aquela frase bastante detestável, que é de que a sabedoria está em cada um de nós contentar-se com o espetáculo do mundo. De forma que o Anda Morte de Ricardo Reis provavelmente embora isto seja também bastante literário, o modo que eu encontrei de resolver um conflito entre uma atração efetiva e uma repulsão não menos efetiva. Outras, enfim, e para não sair do ano da morte de Ricardo Reis, há aí uma figura por a qual eu tenho eu diria quase amor,
que é a Lídia. A Lídia, criada de um hotel, mulher que quase analfabeta e que está todo o tempo a dar lições de sensatez e de verdadeira sabedoria ao Dr. Ricardo Reis. E há, enfim, o Raimundo Silva da história do Cerco de Lisboa, aquele homem, enfim, como todos mais ou menos somos, não é? Tímido. Alguns de nós, enfim, digamos, não o serão, mas eu creio que o homem é fundamentalmente um tímido. E esse homem que, digamos, tem medo daquilo que lhe pode vir a acontecer, que é apaixonar-se, que tem dúvidas sobre tudo isso, que pinta o cabelo, que quer manter-se jovem, embora sem saber muito bem para que é que isso serve. E há, enfim, há outros de que eu gosto todo esse mundo rural, digamos, daquele outro romance que se chama Levantado do Chão, e temos de cair inevitavelmente na Belimunda, mas também no Baltazar. Aqui há 2 ou 3 dias, da Associação dos Deficientes das Forças Armadas, convidaram-me a fazer uma palestra lá, que depois, enfim, a coisa não se concretizou, ou concretizar-se-á mais tarde, com o bom fundamento que eu também tinha escrito um livro sobre um deficiente das Forças Armadas. E naquela altura eu fiquei um pouco desconcertado, mas eu não me lembro, até que me lembrei. Era o Baltazar, estropiado, não é? Digamos, mutilado, do Memorial do Convento, que no século XVIII... Isso confirma a sua ideia de que, afinal, ele já não é uma personagem, é uma pessoa... É uma pessoa, acho que sim, eu acho que sim. Digamos, eu creio que aquilo que nós, aqueles que escrevemos romances, nós aumentamos a humanidade, eu creio que sim, quer dizer, quando o Tolstói inventou a Natasha, enfim, a população do mundo aumentou. E a verdade é que a Natasha continua viva, com essa grande vantagem, continua viva. Tenho de confessar que tenho algumas dúvidas sobre se sou de facto um romancista. E aquilo que me leva a pensar que talvez eu não seja exatamente um romancista é o facto de essa mesma incapacidade de escrever histórias por escrever histórias. Se eu não tenho uma ideia sólida que podia ser traduzida, por exemplo, num ensaio, ou em qualquer outra forma, mais ou menos, que tivesse que ver mais com a reflexão do que com a ficção, e se eu efetivamente tivesse modos e condições e dotes suficientes para o fazer, provavelmente eu não escreveria o romance, iria escrever esse ensaio sobre o tema A, o tema B ou o tema C. O que acontece é que, de facto, as coisas se me apresentam com uma história que pode ser contada, mas, de qualquer maneira, o que eu tenho muitíssimo claro é que vamos ver. Eu tenho dúvidas sobre se as minhas personagens são personagens de romance. Se efetivamente elas não estão ali antes para dizer umas quantas coisas que para mim são importantes. E isso pode ver-se pela indiferença que eu tenho quanto à descrição do caráter da personagem ou da fisionomia da personagem. Quer dizer, eu não faço retratos. Digamos, aquilo que eu espero, no fundo, é que essa personagem, uma vez que é preciso dar-lhe esse nome, tenha uma coerência suficiente para que se distinga de todas as outras que intervêm ali, mas, no fundo, eles estão encarregados de dizer, do modo, enfim, que passa melhor do que aquele que seria, digamos, num ensaio, supondo que eu poderia fazer, estão encarregados de dizer, digamos, alguma coisa das minhas preocupações. E isso talvez se entenda melhor quando se repare que os meus romances não se parecem uns com os outros. Cada romance é uma porta que se abre e uma porta que se fecha, e depois passo a outra porta e eu, enfim, não sei quando é que as portas estarão definitivamente fechadas, mas isso logo se verá. Porque o José Saramago tem a ver, ele próprio é um homem de imagem. Ele poderia ser pintor. No dia em que eu me sentisse uma coisa tão grave e tão solene como uma instituição, é possível que eu, nessa altura, tivesse perdido o sentido, digamos, das proporções e então, provavelmente, digamos, deixar-me transformar numa instituição, porque me faltaria o sentido crítico suficiente. Quer dizer, não temo que isso possa vir a suceder e desejo que, de facto, isso não suceda, porque creio que a pior coisa que pode acontecer a alguém é tornar-se uma instituição. A partir daí está mais ou menos morto. Vivo hoje, digamos, bastante bem, enfim, digamos, com uma certa folga, digamos, mas sem essa preocupação obsessiva
de que é preciso acrescentar a livro um livro, porque isso significa acrescentar dinheiro a dinheiro. Exato. Escrevo quando tenho alguma coisa para dizer. Eu não tenho que provar mais do que aquilo que resulta da minha própria postura diante dos factos históricos e sociais e políticos. Não tenho que acentuar, não tenho que sublinhar, não tenho que dizer ao meu leitor, veja você o que é que eu penso sobre isto. Não, o que eu tenho é de naturalmente me passar ideologicamente para os livros que escrevo, para os meus romances, sem agredir. E não é porque eu considero que não se deva agredir, pode haver necessidade de agredir num dado momento, às vezes em nome da própria eficácia, agredir ideologicamente o leitor ou o espectador. Mas talvez seja, e talvez isto também tenha que ver muito provavelmente com a própria maneira de ser de cada um de nós, eu não tenho que me pôr nos bicos dos pés ideologicamente. Quer dizer, sou ideologicamente o que sou, com os pés assentes exatamente no chão e sem ter que passar a um plano artificial que resultaria de, repito, pôr-me nos bicos dos pés. Se eu estou inteiro naquilo que sou, estou inteiro também naquilo que faço. E é com a mesma naturalidade com que sou, é essa mesma naturalidade que passa àquilo que faço.